Fala, galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então continuar com o nosso estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz. Hoje já é a nossa quarta aula e nós vamos estudar os capítulos 16 a 20. Lembrando que esse livro ele tem 50 capítulos, né? Então nós estamos já perto aí da metade do livro. Passando rápido, hein? Livro que é bom, passa bem rapidão. Então, para a gente poder relembrar um pouquinho do que aconteceu, André teve a oportunidade de receber a visita de sua mãe. E ao invés de aproveitar aquele momento para ter uma conversação sadia, o que ele fez? Ai, como é pesada a minha cruz. Se lamentou. A gente faz muito isso com a nossa mãe, né? A gente aproveita ali para se tornar um bebezinho de novo, chorando, se lamentando. E foi isso que André fez. E a vontade dela, né, era de agarrar ele, colocar ele no trono, igual ela fazia quando ambos estavam encarnados. Mas ela tinha mudado. E ela tinha percebido que aquela atitude só iria fazer mal. Então ela, né, suavemente, deu um puxãozinho de orelha, falando para ele aproveitar aquela oportunidade para eles renovarem as suas forças, energias, estarem ali juntos, conversando coisas bacanas. Conversou com ele e aí ele despertou. E o próximo capítulo, capítulo 16, que se chama Confidências, é a continuação desse diálogo deles. Então, depois que André volta a si, né, percebe que ficar se lamentando não ia adiantar nada, ele começa a conversar com a mãe dele, perguntando como é que era na esfera dela, e ela relata que ela não ficava parada, só recebendo coisas boas, que ela trabalhava muito, e ela queria muito auxiliar a família que ainda estava encarnada, e também aqueles que já haviam desencarnado estavam passando por dificuldades. E para isso, era preciso que ela trabalhasse ainda mais. Nós temos a impressão que quando desencarnarmos, vamos ter poderes absolutos de auxiliar todos que nos são caros. E, gente, para isso acontecer, em primeiro lugar, nós temos que estar bem, recuperados. E, em segundo lugar, temos que trabalhar bastante. Isso já ficou claro, né? Todo capítulo tem algo assim nesse sentido, da importância de se trabalhar quando desencarnarmos. Poxa, mas eu já trabalhei tanto aqui encarnado, será que eu não vou conseguir descansar? Lembre-se daquela senhora do capítulo anterior que queria auxiliar a família, mas só tinha 304 bônus horas. E aí tinha se isolado lá no campo de repouso de Nosso Lar e não conseguia, né, ajudar ninguém, nem ela mesma. Então, gente, é importante que a gente trabalhe sim, em vida e desencarnados também. Então a mãe de André estava nesse caminho, estava trabalhando direitinho, e André pergunta do pai dele, Laerte, por que ele não tinha ido com ela? Onde é que ele estava? E aí ela deu um suspiro triste e informa que ele estava há 12 anos no umbral. André toma um susto porque era um homem tão correto, tão cavalheiro, ia sempre às missas, comungava, fazia tudo certinho, tudo que a sociedade esperava de um pai de família. André ficou muito surpreso. E aí a sua mãe revela que ele, em vida, se associou a duas entidades bem umbralinas. Ele teve relações extraconjugais com várias mulheres. E essas duas, em particular, eram entidades bem difíceis, de uma vibração bem baixa. E quando ele desencarnou, lá estavam elas, esperando ele. E aí ele se enlaçou naquela vibração e não conseguia sair. Por mais que a mãe de André ficasse com ele, perto dele, tentando alertá-lo, ele não percebia a sua presença, já estava lá há mais de uma década, não percebia a presença dela, estava completamente envolvido com aquelas outras duas entidades. Né? E ela contou com o auxílio de outros trabalhadores das esferas superiores,
próprio Clarencio tentou intervir bastante, quase que o Clarencio consegue, narra ela, quase que o Clarencio consegue fazer com que ele desperte e recebesse ajuda lá no Ministério da Regeneração, mas ainda assim ele não conseguiu. E ela dá um exemplo muito bom. Como é que a gente vai acender uma vela sem a cera, sem o pavio? Não tem como. Era preciso que ele se arrependesse, ele quisesse se melhorar, receber ajuda, haver uma mudança realmente na sua psicosfera. E a mãe de André fala que, além de ajudá-lo, ela ajudava também aquelas duas entidades que eram amantes dele. E André fala, mas você ajudando essas duas mulheres infames? E ela diz, André, não fale assim delas, são nossas irmãs doentes. E sim, sempre que posso, eu auxilio. Tento trazer todos eles, os três, junto de meu coração. André viu aí que exemplo de renúncia. Ela narra ainda que duas irmãs de André também se encontravam no umbral, precisando de auxílio, e ela também estava ali no processo de despertamento delas, sem sucesso até então. Caramba, a família de André, todinha praticamente. Com exceção de uma irmã dele, que havia desencarnado, ele era muito pequenino. Essa irmã estava esperando a mãe de André quando ela desencarnou. E há pouco tempo, ela havia voltado à crosta, tinha reencarnado, porque sua família terrena precisava muito dela. Então, eram companheiras enquanto estavam juntas, né? A mãe de André e essa filha, só que agora tinham se separado porque ela havia reencarnado para ajudar a sua família, né? André não consegue esconder a sua curiosidade e pergunta de Zélia, sua esposa, e de seus filhos. Mosquitinho. Mosquitinho está prestando atenção na aula aqui também. E aí, André pergunta sobre a sua esposa, que ela devia estar muito sofrida com a separação, e seus filhos, como é que eles estavam. E a mãe de André não revela muitos detalhes. Ela fala, olha, estou visitando os meus netos sempre que posso, estão todos bem. Não dá detalhes. E a gente tem essa impressão, pelo menos eu tinha, não sei vocês, mas eu tinha a impressão que quando desencarnássemos, íamos saber de tudo que se passasse aqui com os nossos familiares. E não é assim. Para o nosso próprio bem, a gente precisa antes ficar forte, entender como é que as coisas funcionam, trabalhar para depois ajudar, né, a nossa família. É assim que funciona. Se a gente não quer receber o auxílio, se tratar numa colônia e optamos por ficar no nosso lar terreno, é um sofrimento ainda maior. Muita gente não consegue se desligar da sua casa, da sua família, da sua rotina. E é ruim para ela, é ruim para as pessoas que estão ali próximas. É preciso, né, seguir em frente. É muito importante isso. E André fica impressionado com o que a sua mãe narrava. Ele queria saber mais detalhes ali da sua família, da sua esposa e de filhos, mas ela corta e fala já que estava na hora de se despedir. Ele pede para acompanhá-la, mas ela tinha outras tarefas que precisavam da atenção dela. E aí, ela dá um beijinho nele e se despede. E André fica com o coração apertado, com saudade da sua mãezinha, mas muito feliz e grato por aquela oportunidade que ele teve. No capítulo 17, em casa de Lísias, a gente vai ver que André é chamado com urgência por Clarencio. E aí ele, junto com Lísias, vão até lá, né? André está um pouquinho nervoso. E Clarencio fala que ele tinha recebido alta. Era o momento dele começar uma nova etapa na sua vida.
começar a trabalhar, que era isso que ele queria, e deu para ele uma espécie de caderneta onde o permitia entrar em qualquer ministério que ele quisesse, com exceção do Ministério da União Divina e o Ministério da Elevação. Mas os outros 4 estavam liberados para que ele pudesse entrar, ver as atividades, ver qual trabalho que ele se adaptava mais. Olha que bacana, gente. Imagine a quantidade de oficinas que devem ter nesses ministérios. E ele poderia ficar nesse processo durante 1 ano, até ele ver o que ele gostava mais e, né, trabalhar realmente naquilo. Olha que interessante. Não falta opção para quem quer servir. Não falta. André ficou muito feliz, muito satisfeito. E aí Clarencio fala que iria procurar um local para ele ficar, já que ele estava recebendo alta do hospital. E Elísias interrompe-o e fala: eu ficaria muito feliz em recebê-lo na minha casa. Tenho certeza que minha mãe o trataria como um filho. André não conseguiu nem falar. Ele falou que a alegria às vezes nos emudece, realmente. Só abraçou o enfermeiro e juntos foram até a casa de Lísias. Lá foram recebidos por Dona Laura, a mãe de Lísias, que era uma senhorinha bem simpática, né? Bem feliz, bem animada. E ele se sentiu muito acolhido. Lá estavam também outras 2 irmãs de Lísias, e ele observa que os móveis eram praticamente cópias aqui do que nós temos. Tudo bem simples, mas bem limpinho, bem organizado. Lísias mostra os cômodos e André fica intrigado com o banheiro, porque ele achou bem diferente. Não nos descreve o que ele viu, não fala. Mas ele falou que ficou assim intrigado. O que será que tem nesse banheiro? Não sei. André não relatou aqui detalhes. Mas bom, voltando à sala, ele é recebido por, Laura e as irmãs de Lísias, e elas mostram vários livros. E Laura tece um comentário muito interessante falando que a vantagem que eles têm lá em relação à literatura é que só tinham livros bons. Aqueles escritores que gostavam de histórias de terror ou eróticas eram imediatamente encaminhados para o umbral. Então ali eles só tinham livros espiritualizados. Então a literatura muito vantajosa. Se reuniram na sala, era o momento do crepúsculo, onde todos os habitantes de nosso lar se juntavam para a oração. Eles colocaram num aparelho, uma espécie de rádio, uma música bem suave, e projetou-se a imagem do governador, junto com os ministros, aquilo que a gente já estudou e André já via várias vezes, mas ele não se cansava de acompanhar, de se emocionar junto com os demais. E aí acontece o momento da oração, aquele grande coração azul, Enfim, esse é o nosso capítulo 17. No capítulo 18, Amor, Alimento das Almas, a gente vê que André foi chamado por Dona Laura para se alimentar à mesa. E o que eles serviam lá? Um caldo. Quem não gosta de caldo, gente, vai penar, porque tem sempre um caldinho à mesa. Gabriela mesmo aqui não gosta de caldo, mas além do caldo, eles tinham também lá frutas bem suculentas, com uma espécie de fluido vital que deixava todo mundo bem mais forte. E Laura, Dona Laura, esclarece que em algumas casas lá de nosso lar, algumas famílias nem precisavam dessa alimentação. Porque o amor era o único alimento que a alma precisava. O fato deles ainda estarem comendo frutas, sucos, caldos, mostrava que ainda estavam um pouco materializados, mas que já tinham espíritos lá que se alimentavam somente de fluidos.
E aí eles tecem vários comentários a respeito disso, do quanto que nós aqui podemos aplicar essas lições também. Ela fala, se os encarnados soubessem que a conversação sadia, a fraternidade, um abraço sincero, fosse esse tão importante para esse alimento da alma, eles fariam mais. Já pararam para pensar nisso? Que uma conversação sadia pode ser o alimento da nossa alma. Muito interessante isso. Eu achei muito interessante isso, essa colocação da Dona Laura. E aí eles falam que em outros ministérios, mesmo mais adiantados ali no nosso lar, ainda tem pessoas que precisam daquela alimentação. Alguns se alimentam basicamente de sucos, enfim. Não vamos esperando mesas fartas, porque não vamos encontrar. É realmente ali um caldinho, uma fruta, um suco. Essa é a alimentação numa colônia espiritual. Tá certo, pessoal? Beleza. Então, em dado momento, chegam 2 rapazes, tocam a campainha, e a gente percebe que eles iam passear junto com Lísias. Lísias fica um pouco preocupado com o André, mas Dona Laura o tranquiliza, dizendo que ele poderia ir tranquilo para não deixar Lascívia esperando. Lascívia era a namorada de Lísias. Eles iriam fazer uma excursão no campo da música, os entretenimentos que tem numa colônia, como a de nosso lar. E que André ficaria ali porque ele ainda não poderia ir para esse tipo de entretenimento. Para a gente ir numa excursão dessa no campo da música, a gente precisa apresentar um bônus hora, como se fosse a entrada de como se fosse um ingresso. E para ter bônus hora, é preciso trabalhar. E aí eles saem, Dona Laura fica ali na companhia de André, falando que ela também não poderia sair porque ela tinha recebido uma neta há pouco tempo, que tinha vindo do umbral e ainda estava se recuperando. Vamos então para o nosso capítulo 19, chamado A Jovem Desencarnada. E que jovem desencarnada é essa? A neta de Dona Laura, Heloísa, que tinha vindo há pouco tempo do umbral e não estava ainda se sentindo bem. André questiona por que ela não tinha ido se alimentar com eles. E a Dona Laura explica que eles não colocam ninguém à mesa que esteja desequilibrado, porque esse desequilíbrio atinge diretamente os alimentos que as pessoas estão consumindo. Caramba! Imagine se a gente faz isso aqui. Se a gente só se alimentasse quando estivéssemos equilibrados. Íamos morrer de fome. Mas é uma coisa muito interessante isso que a Dona Laura faz. É tanto que, eu não sei vocês, mas eu muitas vezes quando estou chateada com alguma coisa e estou cozinhando, a comida costuma dar errado. Imaginem nós cozinhando, chateados, com raiva de alguma coisa e servindo essa comida para um monte de gente. Imaginem se, para que a gente se alimente à mesa junto com outros, precisamos estar bem. Imagine quando precisamos cozinhar. Quando eu li esse livro para dar o curso presencial, me atentando a esse capítulo, tentei fazer uma experiência lá em casa e toda vez que eu ia cozinhar, eu colocava uma música espírita, uma palestra espírita e durante muito tempo ajudou. Fica aí a dica para quem quiser. Depois a gente acaba caindo na rotina, se esquecendo, mas é sempre bom a gente ler e reler esses livros para a gente acordar para essas situações. Vou até voltar a fazer isso quando eu precisar cozinhar. Colocar uma música espírita, uma música de natureza, uma palestra, para estarmos bem. Certo?
Combinado? Vamos fazer isso então? Joia. E aí, André então pede para que ele converse um pouquinho com essa neta de Dona Laura, a Heloísa. E ela deixa sem problemas. Ele vai até lá e se depara com uma jovem muito pálida, com os olhos muito fundos, tipo os meus, ó. Tipo essas minhas olheiras aqui. Ela tinha passado 15 dias no umbral, em um estado assim de sonolência, e tinha sido resgatado pela Dona Laura e seus outros familiares. Ela tinha desencarnado de tuberculose, ficou muito tempo tentando tratar, mas sem sucesso. E ela trazia ainda no seu perispírito aquelas chagas, ainda estava tossindo. Era um reflexo, né, de uma pessoa que não conseguiu ainda se desvencilhar. É como falam, né, morreu, mas não desencarnou. Se a gente ainda está materializado, não aceita o desencarne, muitas vezes sentimos essas dores físicas mesmo. E era o caso dela. Ela tinha passado a doença para sua mãezinha, que não ia tardar a desencarnar e se encontrar com ela lá em nosso lar. Mas o que mais deixava ela com o coração apertado era o noivo que ela tinha deixado, que tinha sofrido tanto a ver ela assim, morrendo devagarzinho. Ele chorava e ela desejava no seu íntimo que ele estivesse ali com ela. E a Dona Laura esclarece: que benefício isso ia trazer? Será que o seu noivo estava disposto a ter o amor espiritual, aquele amor sublime e verdadeiro? Não. Dona Laura já até fala a resposta. Nesse capítulo, a Dona Laura é direta, né? Ela fala que não. Que ele sofreu por ver ela lá morrendo aos poucos, mas que quando o médico disse que não tinha mais jeito, que Heloísa iria desencarnar, ele já foi mandando uma vibração mental diferente para a melhor amiga dela. E que provavelmente, né, agora que Heloísa já estava desencarnada, eles deviam estar até juntos. Ela fica chocada, fala: o quê? Logo a fulana, minha melhor amiga, que me trazia flores todos os domingos? Como assim? Não é justo. E aí a Dona Laura fala: mas é melhor que seja uma amiga sua, para que depois você não tenha embaraços para chegar até o coração dele, do que uma desconhecida. Essa atitude nossa, diz Dona Laura, resulta do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso ciúmes. Mas a verdade é que todos somos irmãos. A pobrezinha fica ali chorando, triste, né? Mas não tinha outro caminho além de aceitar essa situação. Seu noivo tinha ficado na terra e ele provavelmente já estava com outra. Essa é a realidade que Laura traz para a neta. Certo, vamos então para o último capítulo, capítulo 20, Noções de Lar. Último capítulo da nossa aula de hoje, tá bom, gente? E André tem a oportunidade de ter uma conversa mais íntima com a Dona Laura e ele pergunta da organização familiar lá de nosso lar, se era parecida com a da Terra. E a Dona Laura explica que, na verdade, aqui na Terra que a gente se esforça por copiar as constituições familiares de lá. Mas o que nos falta aqui, segundo a Dona Laura? Ela fala que temos casais, a maioria dos casais, na verdade, são reajustes. Espíritos que têm dificuldade um com o outro e precisam estar ali no matrimônio para acertar certas questões. Então, o conflito é maior, os desentendimentos são maiores por conta disso. São reajustes. Raros são os casais afins, almas afins. Ela fala que tem muitos casais
que se unem fisicamente, mas espiritualmente, cada mente está num lugar diferente. E aí? Como fazer para reverter essa situação? O segredo é se espiritualizar cada vez mais. Entender o outro e fazer com que o outro te entenda através do diálogo. Somos espíritos imperfeitos que estamos juntos aqui para tentarmos avançar. Casais brigam, casais discutem. O que não pode se perder é o respeito. Se ambos estão comprometidos com a causa divina, esse é o caminho, se espiritualizar e se entender. É difícil, mas a reforma íntima ela é complicada mesmo. Dona Laura fala que o serviço com crianças é tão importante em nosso lar, que quando ela precisa trabalhar com crianças, cuidar de crianças, as horas dela são pagas em dobro. Cada hora trabalhada vale 2 bônus hora. Para a gente ter uma ideia da importância da maternidade aqui, ela diz isso. É um compromisso de encaminhar um ser. Um compromisso muito importante, muito sério. E lá é recompensada em dobro. Interessante, né? E Dona Laura tem os seus afazeres domésticos, mas trabalha fora também. Lá todos trabalham, com exceção da recém-chegada Heloísa. Trabalham 8 horas por dia, 6 vezes por semana. Totalizando aí 48 horas semanais. E ela fala isso com orgulho. É puxado, né? De segunda a sábado, todo mundo trabalhando. Mais importante, porque a situação com a neta dela, por exemplo, teve ali o mérito de receber a sua neta em casa, ao invés dela passar por um hospital e tal, teve a condição de recebê-la no seu próprio lar. Então, essa noção de lar que a Dona Laura traz pra gente, muito interessante, muito importante. Ela fala assim coisas a respeito das almas femininas, da importância de uma alma feminina no lar, essa questão do sentimento é mais aflorado realmente na mãe, na mulher. Os homens têm muito que aprender com isso, essa questão do sentimento, de ser vulnerável, né? E ela coloca tudo isso aqui no livro, certo? Tá bom, pessoal? Encerramos então a nossa aula de hoje. Espero aí que vocês gostem. Qualquer coisa pode me procurar. Qualquer dúvida, qualquer colocação, tá certo? Não esqueçam aí de compartilhar esse vídeo, porque a maior caridade que a gente pode fazer para a nossa doutrina é a divulgação dela. E esse é um estudo muito importante, né? Então dê aí seu like, se inscreva no canal, aquelas coisas todas, né? Até a próxima, se Deus quiser.